Aleluia. Por onde começaremos? Esse final de semana passado eu vi algo muito bacana, e é sobre isso que eu quero ministrar hoje. Sobre uma experiência que o pastor Marinho viveu. Diz ele que estava indo fazer uma pescaria no Cochipó, não sei em que região, e eles estavam em um bom carro. Eles estavam em um bom carro, diz que um motorzão de 220 CV, 220 cavalos é muito cavalo, né? Então um motor muito potente. E aí de repente, em certa feita, eles estavam adentrando a zona rural, e eles não haviam percebido que o veículo estava sem combustível. E bem na área, para quem conhece ali a região das redondezas de Cuiabá, é bem arenoso alguns lugares lá. Então isso também faz com que o veículo gaste um pouco mais de combustível, e eles ficaram zerados. E nisso, não sei se vocês já viram Jerico. Quem conhece Jerico? Alguns lugares conhecido como, como que é? Poc-poc, né? Tobata, né? E aí assim, vinha passando um tobatinha, e passou por eles assim, sabe? E ele disse que aquilo lá constrangeu muito eles. Eu falei, caramba, bicho, a gente num carrão desse. Mas o tobatinha está seguindo o percurso, está indo embora, e a gente aqui na mão. E ele disse que aquilo falou duas coisas ao coração, e eu peguei para mim. A primeira é que não adianta nós termos um veículo incrível se ele não tiver combustível. E a segunda é que, por mais que nós tenhamos combustível, nós também precisamos ter discernimento de saber onde a gente vai chegar. Porque por mais que aquele tobatinha estava indo devagarinho, cheio de combustível, se ele não saber para onde ele está indo, é bem possível que ele vai se perder. Se ele não tiver discernimento do propósito, do lugar de chegada, pode ser que ele não vai cumprir sua missão, e isso é mais do que óbvio. Então deixa eu dizer uma coisa para você logo de cara. Você pode ser esse veículo incrível, que a Bíblia diz que nós somos incríveis mesmo, amém? Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Porém, se nós não tivermos combustível, não vai adiantar nada. E eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre combustível e sobre discernimento, que é a igreja, os filhos de Deus, muito bem alimentados, cheios de combustível e sabendo para onde estão indo. Aleluia. Estão aqui? Estão mesmo? Ah, que bom, viu? Eu gosto da galera do aleluia e do glória a Deus. Parece que o pessoal está gostando, né? Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em Salmos 37, verso 4. Diz assim: deleite-se no Senhor. Algumas traduções diz agrade-se, né? Outras traduções diz tenha prazer. Essa aqui é, aí, obrigado, NVI diz deleite-se no Senhor, e Ele conceberá, atenderá aos desejos do seu coração. Isso parece que é até uma oração muito herética, né? Que diz assim: Senhor, satisfaça o desejo do meu coração. Eu ouso dizer que isso é até perigoso você orar. É ou não é? Porque a gente sabe que na teologia sadia madura, nós não vamos arriscar em dizer para Deus que é para Ele cumprir o desejo do nosso coração. Porque na antiga aliança a gente sabe que o coração do homem era enganoso. Correto? Só que na nova aliança a Bíblia diz que Deus nos deu um novo coração. Recebi um novo coração do Pai. Vocês lembram dessa canção? Coração regenerado, coração transformado. Então dentro de nós tem um coração transformado, regenerado. Então esse coração na nova aliança
ele tem desejos alinhados com os desejos de Deus. Esse coração tem sonhos alinhados com os sonhos do Senhor. Agora, a Bíblia está dizendo através de Asaf que quando você tem prazer no Senhor, deleite no Senhor, desfrute no Senhor, Ele vai atender os desejos do nosso coração. E é aí que está o combustível. Repita comigo: desfrute. É aí que está o combustível. Me lembro que no início do ministério, rapaz, era um tanto quanto pesado. A responsabilidade está à frente da igreja. E eu digo isso não pelo tamanho, mas pela responsabilidade de ter uma vida. Lembro quando a Cibele veio com a notícia de que a Alice ia nascer. Eu não sabia se eu ficava alegre ou se eu ficava preocupado, porque agora tem um bichinho que depende de nós. Você trabalha, mulher, eu trabalho, agora ela não. Quem é mãe e pai já teve essa sensação, né? E quando ela chegou então, aí que piorou tudo. Mas eu ficava naquela sensação assim: Jesus do céu. Era o choro de alegria e de desespero ao mesmo tempo, né? Os mais jovens aí que não têm filhos ainda vão entender. E quando Deus nos presenteou estarmos à frente da congregação, foi desse mesmo jeito, aquela sensação de responsabilidade que é desesperadora e ao mesmo tempo muito privilegiante. Era maravilhosa. Então assim, no início as coisas eram muito pesadas, porque eu achava que tudo que ia acontecer na vida da igreja era fruto do meu trabalho. É o quanto eu ia orar, era o quanto Deus ia abençoar a vida dos irmãos, era o quanto eu jejuava, era o quanto Deus se manifestava no culto, era o quanto eu fazia no secreto, que era a proporção do que Deus ia fazer na vida pública dos irmãos. E isso era muito pesado. E talvez isso também é uma realidade na sua vida. E por mais nobre que seja a oração, o jejum, a busca no secreto, não é para isso que essas disciplinas espirituais foram criadas. Agora, quando eu encontrei, irmão, a revelação da graça de Deus, tudo mudou em minha vida. Me lembro um dia um amigo chegou e falou assim: cara, você já escutou esse pastor aqui? Ele é meio coreano. Cadê as meninas que gostam do... né? Mas ele não é coreano, ele é singapurano, chamado Joseph Prince. Quem conhece? Uma meia dúzia, né? As mensagens dele são traduzidas no YouTube e elas não são muito gostosas de escutar não, mas elas têm uma riqueza muito grande do conteúdo. Ele é pastor de uma igreja em Singapura, que o auditório assim parece um estádio de futebol. Já viram? Já viu, né, Gustavo? Assim, de verdade, eu acho que ele prega todos os domingos assim para 30 mil pessoas. É um absurdo. A igreja linda, era um shopping center. A igreja comprou o shopping, fez dentro do shopping. Só que era um shopping tipo europeu, sabe? Aquela coisa absurda. E eles constituíram ali o prédio da igreja. E ele tem um chamado assim muito peculiar a respeito desse assunto, que é a nova aliança, a graça de Deus. E a primeira mensagem que eu ouvi é como se ela fizesse assim, ó. E eu falei: como assim? Então não é pela força do meu braço? E por mais que para vocês, devido tanto que eu já estou falando disso, não faça muito sentido, mas para mim, que estava sendo escravizado pela religião, aquilo transformou minha vida. Aquela mensagem entrou no meu coração num nível que eu não fui mais o mesmo. Eu falo que a minha vida ela foi dividida duas vezes: o dia que eu encontrei com Jesus e o dia que eu encontrei com Jesus revelado. Eu vou explicar. Porque a graça é a pessoa de Jesus. Então eu encontrei Jesus, Ele me salvou, Ele me restaurou. Só que quando eu encontrei com a revelação do que Ele fez, aquilo me levou para um nível de leveza e profundidade, que a minha vida de verdade não foi mais a mesma. Então hábitos pecaminosos, atitudes irreverentes, sabe, gracejos, coisas que a gente sabe que por vezes insiste em ficar, e a gente na força do braço insiste em tentar não ficar, mas elas ficam porque é mais forte do que a gente. Isso foi se perdendo ao longo do tempo, só por entender
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, se não cuidarmos, nós vamos para um outro extremo. Porque o que a graça, obviamente ela fala de perdão, de justificação pela fé, de redenção completa. A graça fala de amor genuíno, a graça fala de uma posição em Cristo Jesus permanentemente. A graça nos dá acesso e revelação à nossa verdadeira identidade. Vocês estão aqui? E é essa revelação que todo cristão precisa ter. Então deixa eu talvez colocar isso no seu coração de modo urgente. Você precisa buscar isso. Talvez você não tenha tanta clareza ainda da obra consumada de Jesus. Nós temos falado muito sobre isso, mas é porque isso é muito importante. Talvez a coisa mais importante. Então, se ela fala de redenção, perdão, justificação, santificação completa, permanente, acabada, consumada na vida daquele que crê, eu não preciso então mais orar, porque antes eu orava para ser justo, antes eu jejuava para me ser santificado, então eu jejuo para me ser santo, para matar a carne. Quem já ouviu isso? Eu vou jejuar para matar a carne. Levanta a mão, irmão, você já ouviu, né? Quem já ouviu isso aqui? E por mais nobre que seja a tentativa de matar o desejo pecaminoso através do jejum, o jejum não é para isso. Porque quem matou a carne, irmão, te amou mais do que tudo na vida para fazer isso. E ele não precisou do seu jejum para fazer isso. O seu jejum é para nos levar, o nosso jejum é para nos levar a ter uma sensibilidade maior pela pessoa dele, pela pessoa do Espírito. E é óbvio que quando você está sensível a ele, você não fica vulnerável a desejos pecaminosos. Mas basicamente as disciplinas que eram para nos trazer combustível, elas acabaram trazendo peso, acabam nos levando a uma religiosidade. Aquilo que era para ser algo prazeroso, de desfrute, se tornou uma coisa obrigatória. E as frases como: você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia. Cara, você não tem que nada não. Imagine o seu amigo falando para você assim: ai, não acredito, eu tenho que ir lá na casa do Tiago, eu tenho que ir lá visitar o fulano. Isso soa como uma obrigação, vocês concordam? Vocês estão aqui, irmãos? Isso soa como algo obrigatório, sem vida. É ou não é verdade? Então imagina Deus ouvindo você: ai, não acredito, eu tenho que ir para a igreja. Puxa vida, bem hoje no jogo do Flamengo. O Flamengo joga hoje, né? Acaba logo, pastor, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá, o irmão até levantou e foi embora, ó, porque ele lembrou que era o jogo do Flamengo. Todo mundo olhou, mentira, brincadeira. Todo pregador tem medo quando alguém levanta e vai embora no meio da mensagem, sabia? Eu me lembro uma vez que o Paulo Duarte disse, e eu aplico isso na minha vida. Vocês lembram que ele falou isso? Ele é tão cheio de autoestima que quando alguém levanta e vai embora da mensagem, fala assim: ela está tão boa a mensagem que está indo chamar mais gente, ó. Então, o tem que acaba trazendo para nós uma sensação ruim e ao mesmo tempo um efeito oposto. Então, a oração, ao invés de ser aquele lugar de descanso, de deleite, de desfrute, se tornou um lugar cansativo, desgastante, que a hora não passa. Estão aqui comigo? Então, o combustível é gerado nesse ambiente. O combustível de quem entendeu a graça é gerado num ambiente de deleite, de desfrute, de descanso. Acredite no que eu estou dizendo. Deus está falando claramente ao coração de muitos aqui. Eu não quero sua oração forçada, igual aquele cara, né? Deus, hoje estou tão cansado, a minha oração é a mesma de ontem, tchau, boa noite, né? Estou tão cansado, a oração é a mesma de ontem. É um ritual, né? É um ritual. E aí a gente critica a galera da apostólica romana porque fica nas suas rezas, mas na verdade as nossas orações só mudou as palavras, mas são sempre as mesmas.
E se nós queremos ter relacionamento com Deus, irmão, além de ter prazer, nós temos que ter vida. Tem que ter o fluir. Imagina eu chegar a conversar com você toda vez e falar a mesma coisa. Ou então eu só vou até você para pedir alguma coisa. Olha que relacionamento doido, desgastante. E Deus é uma pessoa. E eu quero que você saiba que Ele está doido para ter um tempo de intimidade contigo. De você ter prazer nele. Isso vai gerar combustível em você, em mim. Há quanto tempo você não sai do seu trabalho doido para ir orar em casa? Me lembro no início da minha conversão, devido a estar tão cheio de Jesus, trabalhava na época no frigorífico, e lá não tinha como você largar a faca, meu amigo, ir para um banheiro e ficar lá meia hora chorando. No máximo 5 minutos, estava lá, de vez em quando a gente fazia isso, né? Uns 5 minutos ali, já ia alguém atrás de você. A não ser que você avisasse que era o 2, né? Aí também já era demais. Mas não conseguia ter esse momento intenso. Então quando eu saía de casa, eu saía doido com a minha moto para ir para casa, para me trancar no quarto e chorar com Jesus. Tinha prazer, queria aprender, queria ouvir Ele, queria que Ele falasse comigo, queria ter experiências. Queria sentir aqueles arrepios. Me lembro da minha mão pegar fogo em casa. Quem já teve essa experiência das mãos pegarem fogo? Olha só. Quem quer ter essa experiência aqui? Ó, que bando de... Quer não, irmão. Porque quem quer vai atrás. Mas estou sabendo agora que a mão pega fogo, né? Então agora que eu vou. E aquilo era muito, muito, muito incrível, porque eu tinha acabado de chegar do mundo, tinha voltado para Jesus, porque eu aceitei o Senhor Jesus Cristo com 6 anos, mas aquelas experiências eram únicas, de ir para o monte, e a árvore brilhar, de você levar o galho para casa, parecendo aqueles negocinhos de neon, de festa de criança. Quem já viu isso? Nunca viram? Quem já viu aí? Aí, grande parte já viu, né? Glória a Deus. E essas experiências iam renovando a fé da gente. Só que uma coisa eu aprendi. Jean, melhora o retorno aqui, fica, está com eco. Está com eco os retornos. Uma coisa eu aprendi, que essas coisas só acontecem com gente que busca. Porque oração não é ocasional. Oração é totalmente intencional. Não é tipo, do nada escorreguei e caí na oração. Não é assim. Do nada estou aqui e me bateu uma vontade de orar. Isso pode acontecer, mas oração é igual marcar um café com alguém. Tem horário. A Bíblia diz que Deus visitava Adão num horário pontual. E pensa num homem pontual, é Deus. Marca com ele o horário. Quer ver um negócio? Fala assim: Espírito Santo, me acorde 3 horas da manhã. Ele vai bater lá 3 horas da manhã. Vai ou não vai? Então, se nós não sairmos dessa mediocridade para com as disciplinas espirituais, nós não vamos conseguir chegar no lugar desejado. E eu quero incentivar vocês a buscarem por experiências, mas eu não quero que vocês também se movimentem por elas. A gente fica feliz quando temos. Eu digo experiência, igual eu acabei de dizer. Vi um anjo, senti um arrepio, ouvi a voz de Deus audível, algo me tocou. Mas se essas coisas não acontecer, compareça no mesmo horário e tenha deleite do mesmo jeito. Porque esse é o alimento, irmão, de verdade, é combustível para nós continuarmos a caminhada. Então aqui, teologicamente falando, oração não é alimento, como diz a canção. Oração é alimento, né? Não é. Alimento é mas a oração é combustível, sim. Quem não ora está morrendo. John Wesley chega ao nível de dizer que um pastor que não ora está matando suas ovelhas. Um pai que não ora está levando sua família para um lugar que Deus
provavelmente não planejou. Porque oração é direcionamento, oração é comunicação, oração é colher direto da fonte. Estão aqui, irmãos? Quando eu oro por um propósito ministerial, familiar, profissional ou relacional, eu estou trazendo aquilo à existência. Olha como isso é profundo. É você orar aquilo que você ainda não apalpou, mas crê que aquilo já existe no mundo espiritual. É só questão de tempo daquilo acontecer. Ou seja, estou indo ao futuro onde Deus está e trazendo para hoje, essa é a convicção, já lhe enche de alegria, de gozo e de esperança. Se tem um trem, irmão, que te renova na alegria, é a oração. Você pode estar no dia de mais angústia do ano, de tristeza, às vezes de raiva, mas você vai para o joelho, vai para o quarto, vai chorar, você vai sair dali feliz, renovado. Frase de Jonatas Leônio: toda emoção é um convite à oração. Tô com raiva, tô triste, tô feliz, tô ansioso. E não tem coisa melhor do que quando você está ansioso você ir para o joelho, chorar. Então, nós sabemos o que fazer. O problema é que a gente não tem feito nem o básico. E por isso que a maioria dos cristãos não estão conseguindo chegar no lugar de propósito, porque está sem combustível. Tem um excelente motor, tem muito conhecimento, entende da graça, entende da nova aliança, tem conhecimento até às vezes mais do que a igreja que passou o bastão para nós, mas não tem metade da vida de oração que eles tinham. Concordam com isso? Meu amigo, você não tem ideia que foi a igreja dos nossos pais e avós. Mulheres que o joelho tinha um calo de orar. Alguns dizem assim para mim: mas eles não sabiam orar, eram muito religiosos. Eu gosto de um termo jurídico que diz assim: contra fatos não há argumentos. Se eu não faço melhor, eu não posso criticar. O apóstolo Tiago disse assim: você fala de fé, mas cadê as obras? Estão aqui? Mostra a sua fé e eu mostro a minha fé pelas obras. Eu sou um homem de fé. Punhão Show, pastor falecido já, da maior igreja do mundo, que era a igreja na China. É China? Coreia do Sul, perdão. Coreia do Sul. Coreano. Coreia do Sul. Passava 12 horas orando por dia. E as pessoas falavam: mas pastor, você não vai pastorear e cuidar do povo não? Ele falou: não, já treinei muito bem minha equipe para fazer isso. Minha função é orar por eles. E o povo, meu amigo, fluía, microgrupo, célula, ganhando cidade. A igreja de 100 mil membros, tá doido. E ele dizia que o pastor que não ora 2 horas por dia, nem deveria estar falando de Jesus. Imagine, um crente que não tem pelo menos meia hora de choro na presença de Jesus, acha que vai conseguir ficar de pé diante dos ataques de Satanás ao longo do dia? E eu estou colocando meia hora aqui jogando baixo, porque quando isso aqui vira um desfrute, você vai ver que oração não vai ser mais calculada. Você vai se pegar passando mais tempo em oração do que no seu celular. É nesse nível que nós queremos chegar. De você ter mais prazer de rolar no chão com Jesus do que rolar o feed do seu Instagram. Que infelizmente eu quero te dizer que é infinito. Você nunca vai conseguir rolar inteiramente o feed do Instagram. Sim ou não? Então a oração é um combustível e precisa ser levado a sério. Porém, Deus não quer que você leve isso como uma obrigação. Diga: oração não é obrigação. Ela é um desfrute, é deleite. Rapaz, é o lugar a ser desejado. Vou te dar um conselho.
Os 15 primeiros minutos não são muito bons. Os 30 começou a ficar mais ou menos. A partir dos 40, 60 minutos, 90 minutos, você vai entender que você está entrando num nível muito mais prazeroso de oração. Só que poucos rompem com isso. É igual o jejum, irmão. Nós não vamos falar de jejum aqui, hoje. Mas jejum é assim. Primeiro dia, dor e sofrimento e lamento. Segundo dia, um pouco mais intenso. O terceiro, muito menos intenso. E eu estou falando de mim agora. Tem gente que até o quarto, quinto dia é difícil. Mas a partir do terceiro dia, você acha que virou um robô. De verdade. Seu organismo já não tem mais fome. Não dá mais vontade de comer. A água está de boa o suficiente. É muito doido. E eu estou dizendo isso um jejum total somente de alimentos, tá? Com água. Então, quando você vai gerando prazer nisso, você vai se transformando de fato naquilo que você tem contemplado, naquilo que você tem desejado e tem prazer. Muitos não têm prazer nisso e por isso se parece com a coisa que ele tem prazer. Perceba suas conversas. É aquilo que você tem prazer. Você só quer falar daquilo que você tem prazer, porque basicamente aquilo que nós temos prazer é aquilo que a gente gosta e ama. Você já viu como que você fica felizão quando alguém ri com o seu rios? Não é? Quando você mostra o vídeo do Instagram engraçado. Eu detesto a Sibeli. Quando eu vou mostrar um para ela, ai, que vídeo chato. Aquilo para mim, ali mesmo acabou a alegria do dia, né? Eu mando 100 rios pro amigo. Ele não ri de nenhum. Essa é a realidade de muita gente. Então, é tão importante nós amarmos a oração, termos prazer na oração. E isso é desenvolvido a partir da ideia de desfrute. Então, um conselho para você, para a gente ir para o segundo. Crie um ambiente na sua casa de prazer, confortável. Porque tem muita gente que acha que Deus só vai ouvir a oração dele de joelho. A oração de joelho é bênção, irmão? Claro que é. Mas assentada também. Tem gente que fala assim, não, pastor, eu só oro de joelho porque senão eu durmo. Irmão, se você tiver com sono, você vai dormir de qualquer jeito. Pode pendurar você de cabeça para baixo que você dorme. Vai por mim. Eu já dormi de cabeça para baixo por coisa do bombeiro. Então, é extremamente importante nós produzirmos um ambiente na nossa casa, onde vamos ficar sozinhos e confortáveis, para podermos ter prazer em orar. Faça isso intencionalmente. Não pense que você vai ter um momento intenso de oração para você se alimentar, para você ter combustível, com seus filhos correndo, subindo em cima de você, a televisão no fundo, mulher fazendo comida. Não, irmão, o celular do lado, pega o seu celular, irmão, tira ele de perto de você. Porque senão já o cão vem do lado. Você viu ele quem mandou mensagem para você? Você não pagou o boleto, ó. E agora, você respondeu o fulano que tinha mandado mensagem? Vixe, você não entregou o trabalho da faculdade. Nosso Deus do céu. Daqui a pouco sua cabeça já está fora do ambiente. Você tem que tirar o celular dali. E intencionalmente produza um lugar para o céu descer. Confeccione esse lugar lá urgente na sua casa. Quem está aí, dá um glória. Aleluia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam e diga convicção. Convicção de fatos que não se veem. A fé é convicção. E precisa ser expressada em oração. De fato, Hebreus 11 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Diga assim: Deus recompensa os que o buscam. Vou repetir para você entender. Deus recompensa aqueles que o buscam. Você está entendendo isso aqui? Mas daí você pergunta, pastor, então como que eu busco a Deus? Será que eu apenas indo na igreja?
Como que eu busco a Deus? Abra sua Bíblia aí agora. Mateus capítulo 6, verso 6. Diz assim: mas você, quando orar, está vendo como não deve ser um acidente? É quando, não é se, é quando. É o contrário do pecado. Estão entendendo aqui? É quando orar, ou seja, tem data, tem dia, todo dia é uma rotina, amém? Não é se orar, não. Isso é acidente. Quando é ordem, é decência, tem horário marcado. Fechou? Mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará e o pai recompensa quem o busca. E aqui é uma maneira de o encontrá-lo e receber recompensa. E quais são as recompensas? Inúmeras. Pensa num pai, irmão, que é extremamente generoso e criativo em nos recompensar. Tem coisas que Deus vai dar para você que não vai dar para mim. Tem coisas que Deus vai dar para mim que não vai dar para você. E tá tudo bem. Você vai ficar feliz, eu vou ficar feliz, nós outros vamos ficar felizes. Amém? Agora você precisa sair daqui dessa noite desejoso, irmão, de ir para casa e criar esse ambiente de prazer, de desfrute. Não vejo a hora, pastor, de ir para casa, para me orar, para mim me encontrar com Ele, abrir meu coração, falar com Ele. Eu quero ter prazer na oração. Quem quer ter prazer na oração aí? Então coloque sua mão no seu coração. Pai, os teus filhos querem ter prazer em orar. Por isso eu quero te pedir, ensina-nos a orar. Nos dê as palavras, nos dê os sentimentos, nos dê todo o aparato, o ambiente, o recurso, nos dê todo o qual for o necessário para termos uma vida intensa e prazerosa de desfrute em oração. Eu oro por eles, nesse momento, no nome santo de Jesus. Diga amém, amém, amém e amém. A segunda coisa que eu considero que é combustível é a palavra. Oração e palavra. Diga oração, palavra. Aleluia. Queridos, como eu disse, quando eu tive revelação da graça, aquilo transformou minha vida. De verdade. O dia que eu entendi o quão amado eu era em Cristo, o quão eu era aceito por Deus, Deus se agradava de mim. E é isso que Deus está dizendo para você. Deus te ama. Meu filho, eu te amo. Eu me agrado de você. Eu tenho prazer em você. Porque você está em Cristo. Você aceitou meu filho e o sacrifício dele. Eu estou satisfeito com você. Cara, isso para mim foi incrível. Porque a todo momento eu achava que Deus estava insatisfeito comigo. Porque as minhas obras, o meu comportamento de tentar fazer para Deus ou para alguém era insatisfeito, é insuficiente sempre. Mas quando Deus disse para mim assim: olha, meu filho, eu já estou satisfeito com você por causa da obra de Jesus, o meu filho. Isso me colocou num lugar tão precioso de segurança, que agora tudo que eu faço, tudo que provém da fé, é muito espontâneo e constante, progressivo, crescimento, avanço. O poder, irmão, tem poder e tem verdade. Porque quando o comportamento é produzido por mim, ele tem prazo de validade. Agora, quando é produzido pelo Espírito, irmão, não depende de mim, então não tem prazo de validade. É de verdade. É de verdade a transformação. É de verdade a palavra. Ela é coerente, ela concorda com aquilo que ele fala. Ou o que ele fala concorda com aquilo que ele vive. Então isso que Deus quer proporcionar em nós de uma vez por todas. E o combustível
além da oração, é a palavra. Então eu preciso me encher da palavra. E aqui eu quero fazer um gancho, porque a palavra, ela é vida, ela é viva, ela é fonte, ela é alimento, ela é luz. A palavra é incrível, ela precisa ser conformada no nosso coração. Ou seja, nosso coração, aliás, precisa ser conformado à palavra. É pegar a minha mente, o meu entendimento e conformá-lo à palavra. E o gancho que eu quero fazer é: quer melhorar suas orações? Comece a orar a palavra. Tem dias, irmãos, nesse momento de prazer, você vai pegar a sua Bíblia e vai abri-la. E você vai orar ela. Voz alta. Por vezes você vai ler. E aquilo ali não só vai ser produzido em uma atmosfera de graça, de glória, mas que também vai ser produzido em você transformação. É extremamente importante. Quer ver? Esses dias atrás uma irmã me chamou: pastor, vai lá em casa, deve ter um demônio lá, porque já é a terceira vez que eu estou lavando louça, ele passa aqui. Aí ela volta a lavar a louça, ela, sangue de Jesus. Aí foi para casa da mãe, ficou lá um dia, depois voltou e depois de novo. Eu falei para ela assim: minha filha, deixa eu falar um trem para você, pega a sua Bíblia no Salmo 91. Quem já fez isso em casa? Abra no Salmo 91, minha filha. E vá marchando dentro da sua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu falei: se prepare para se arrepiar do pé à cabeça. Mas depois de você fazer isso umas 3 vezes, você vai ver que a sua casa, irmão, até o grilo você vai escutar. Quem já teve essa experiência aqui? Porque a palavra precisa ser orada, porque ela tem autoridade. Quando essas duas coisas se juntam, ou seja, sua fé, a verdade da palavra, irmão, com ousadia e autoridade, aquilo ali é um rojão no mundo espiritual. Então, pastor, eu não sei muito o que orar. Para não errar, ore a palavra. Se não me falha a memória, são 13 orações apostólicas. Infelizmente é o número 13. Poderia ser 14, 12 ou qualquer outro. Todo mundo não gosta disso. E aí, as orações de Paulo. Paulo orando aos Colossenses, Paulo orando aos Tessalonicenses. As orações de Paulo era tipo assim: oro para que vocês experimentem a plena revelação da vontade de Deus, para que vocês desfrutem das verdades que estão incutidas no Evangelho de Cristo Jesus, para que vocês desfrutem. Paulo vai orando sempre isso. Vai atrás dessas orações apostólicas, decore-as. Não para virar um rito, mas para você entender o fio da meada. Está entendendo? O fio da meada de orar. Você vai ver que as orações de Paulo não eram pessoais. A maioria das orações de Paulo era intercessórias. Era para a igreja, era para o povo. Só que nós somos ainda muito egoístas. Quando ora, além de orar mal, ainda ora para si. Não é? Tiago não diz assim: não tendes porque não pedes. E quando pedes, pede mal. Deus está dizendo para você que Ele quer que você peça muito bem. Só que você tem que pegar o fio da meada do reino. Que quando você se levanta para cuidar de alguém em oração, Deus levanta alguém para cuidar de você. E não há nenhum cidadão nesse planeta que não precise de cuidado. Eu falo isso até para oferta. Quando você se levanta para ajudar alguém, para ofertar na vida de alguém, Deus levanta alguém para te ajudar e ofertar na sua vida também. Amém, irmão? Então a palavra, querida, eu poderia ficar aqui talvez a noite inteira falando da importância dela, do meditar nela. Só que eu quero passar para você algo do coração de Deus. Tem muito tesouro escondido debaixo da terra, debaixo do mar, e o povo fica doido atrás. Invenções para tentar chegar ao fundo do mar, para acessar essas riquezas, como diamantes, pedras preciosas e tudo mais. Antigamente, 2 coisas a princípio eram muito valiosas: as pedras preciosas, como o diamante, e o mel.
O mel não era de acesso a todo mundo. O mel era muito valioso e somente os reis usufruíam, famílias muito ricas. Porque na época não tinha Itamaraty. Na época só tinha mel. E aí não tinha como comer um docinho. E isso era valioso. Então Deus fala em sua palavra que o texto é assim, ó. Salmo 19:10. A palavra de Deus vale mais que diamantes, tem mais valor que um diamante no meio de esmeraldas. Você irá preferi-la ao mel, mais doce e puro mel. Você irá preferi-la do que o mel. Tem mais prazer. Naquela época era o gosto mais prazeroso. Pense em algo que você tem mais prazer aí. Crente é especialista em algo prazeroso de se comer. Talvez aquela costelinha do Outback, quem já comeu? Não? Tristeza, que quase ninguém comeu. Costela de chão, quem já comeu? Ó, os crentes do interior, né? Gostam de costela. Costela, um sorvetinho, um negocinho, né? A Bíblia está dizendo que nós vamos preferir o sabor da palavra do que a comida mais preciosa, mais saborosa. E é esse nível que o Senhor quer que a gente tenha a respeito da palavra, de saboreá-la. Eu digo que, infelizmente, Satanás conseguiu colocar na cabeça dos crentes que só é grande quem lê muito. Só que eu quero abrir os olhos de vocês. Não é grande quem lê muito, é grande quem aplica muito. Não adianta nada você ler tudo e não entender nada. Eu falo para mim mesmo por causa do meu TDAH. Eu leio 2 páginas, de repente falo assim, não lembro nem da que eu li agora, vou ter que voltar lá atrás de novo. Quem já fez isso? Rapaz, achei que eu tinha pulado uma página, mas daí eu vou tentar massificar o que eu acabei de ler. Aí lá vai eu de novo, eu leio de novo a página, porque eu sei que não adianta nada eu passar uma página sem ter aprendido ela. Isso vale para muitas pessoas, estão querendo passar de página, pular etapa sem ter aprendido aquela ali. E por isso que tem muitos aí que estão tentando viver etapas que já deveriam ser vividas lá atrás, e agora todo mundo está olhando para ele dizendo assim, cara, isso aí é incongruente, é incoerente, a sua fase da vida não concorda com isso que você está fazendo. Eu ouvi um aleluia aí. Ou seja, tem muito homem casado querendo viver vida de homem solteiro, está errado, irmão. Mesma coisa mulher. Minha filha, olha para você, olha a sua idade, isso aí não é roupa para você usar. Tinha que ter uma mulher mais velha para poder falar isso na sua cara. Eu gostava do pastor, ele fala assim, dói mas é bom, né? Cura. Então tem comportamentos, tem roupas, tem coisas que a gente faz que não é coerente, porque pulamos algumas etapas lá atrás. E isso vale para o que eu acabei de dizer. Amém, irmãos? Então, não passe as páginas da sua vida sem antes ter aprendido com elas. Isso vale para as Escrituras. Então, quando você se assentar para ler, saboreie. Não tem problema se você vai ficar 1 mês, irmão, no capítulo 1 de Mateus 1. Fique lá. Só sai de lá depois que você entendeu. Você falou assim, isso aqui penetrou no meu coração. Isso aqui agora está me incendiando. Você vai ter pregação para o resto da vida. Estou falando sério. Irmão, de coração, eu prego apenas uma mensagem no velório. Os irmãos sabem. Se você morrer, você já sabe qual vai ser agora. Você não vai estar lá, mas vai ficar sabendo. Marta e Maria. É a mensagem que eu prego nos velórios. Alguém já foi no velório que eu preguei? Aí, ó. O que eu prego lá? Marta e Maria. Ih, irmão, pode. Morreu agora, pastor. Amanhã morreu outro. Mesma mensagem. Por quê? A primeira vez que eu fui pregar num velório, na verdade, diga-se de passagem, a primeira vez que eu fui pregar num lugar fora da igreja foi num velório. O irmão pastor falou assim, se arruma que eu tenho uma missão para você ali. Eu falei, o quê? Você vai levar uma palavra. Eu falei, ixi, nossa, eu tô só de bermuda aqui, então vai na sua casa que eu passo lá te pegar. Corri para casa, aquela coisa toda, chegou lá e falou assim, e aí, eu vou pregar onde? Eu falei assim, lá você vai ver. Aí no carro eu falei assim, Jesus de Nazaré, tem misericórdia.
que eu vou pregar? Aí Deus falou assim, o que você está estudando? E na época eu estava estudando Marta e Maria. Eu amo Marta e Maria. De vez em quando eu prego Marta e Maria aqui, sem ser velório, tá? Só para você saber. E aí, quando chega lá, irmão, uns 2 quadras antes, ele falou assim, mano, é um velório, tá? Eu falei, não, moço, fala um trem desse comigo, não gosto disso não quero isso não gosto disso aí. Até hoje não gosto de velório. Quem gosta de velório aí? Tem véia que gosta de velório. Ainda mais na cidadezinha do interior. Meu amigo fica a madrugada inteira no velório, só contando a vida dos outros. E aí, quando eu cheguei lá, na hora eu falei assim, nosso Deus do céu, tem misericórdia, Senhor. E Deus falou claramente ao meu coração, Marta e Maria. Tiago, Marta e Maria é uma única oportunidade com 2 atitudes diferentes, é a vida. Uau! Já preparei na cabeça o sermão, a vida é essa, lá. Quando eu chego lá, era um caixãozinho desse tamanho, irmão. Sibeli estava grávida, aquilo foi um choque para mim. Mas de verdade, porque Deus quer usar aquilo que você está se alimentando. E foi muito espontâneo, sabe? Deus trouxe uma palavra de muito consolo àquela família aquele dia, por causa do alimento simples que eu estava comendo em casa, do nada. Só que o alimento, querido, ele te sustenta por muito tempo, não é igual um prato de arroz e feijão, não. Esse alimento aqui é espiritual, é um negócio muito doido. Só que não é que quer dizer que eu li lá atrás, eu não vou ler mais. Não, o que eu me alimentei lá atrás não vai sair de mim, vai ficar em mim. E no percurso você vai ver que eu vou usar aquilo lá ainda. Então até hoje, irmão, eu prego a mesma mensagem, de maneiras diferentes. E aquilo flui vida do mesmo jeito, de um simples devocional que eu fiz. Porque eu estava saboreando a palavra. Então não tenha pressa de ler muito. Se você lê muito, entende muito, glória a Deus, tu é parecido com um robô, mas eu não sou assim, eu leio pouco, mas eu quero aplicar tudo. Estão aqui? Então, além de na oração você proporcionar um ambiente confortável para desfrutar com o Pai da presença, proporcione também um ambiente para você desfrutar da palavra e saboreá-la. Escolhe lá um texto, 3 capítulos, se debruce sobre eles, leia outra tradução, baixe lá na sua Bíblia, uma Bíblia offline aí, com várias traduções, vai facilitar muito sua vida. Leia na NVI, daqui a pouco leia na NAA de 2009, NAA de 1967, depois você vai para uma NVT, de vez em quando dá uma desviada, vai para uma linguagem dos dias de hoje, né? Só para ver como é que o povo está sendo desviado. Mas olhe todo mundo pela ótica bíblica deles, para você ter um entendimento mais claro. Aleluia? Isso vai facilitar muito a sua leitura da palavra. A Bíblia diz assim, ó: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Aquele que medita dia e noite, que saboreia da palavra, que internaliza a palavra, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aleluia. Tudo que ele faz será bem sucedido. Quer isso para a sua vida? Quer mesmo? Então você precisa, irmãos, ter prazer, desfrutar na palavra. Terceira e última, para nós encerrarmos: desfrutar da dependência do Espírito Santo. Então a primeira, desfrute de um tempo de oração. Segunda, desfrute da palavra. E a terceira, desfrute da dependência do Espírito Santo. Essas 3 coisas são alimentos, combustíveis para prosseguir. Porque o Espírito Santo é a fonte de direcionamento, de paz, de consolo, de conforto. O Espírito Santo é o encorajador. Irmão, quando você está capengando, está tudo contra, está tudo dando errado, de repente uma voz lá dentro fala: levanta a cabeça, bora. Você sente isso dentro de você.
olha para o autor e consumador da sua fé. Olha quem você é nele. E isso acontece até no dia que você cai. Porque você não abasteceu bem aquela semana, aí você vacilou. Infelizmente, irmão, caiu. Sabe o que o Espírito Santo faz? Você é muito melhor do que isso. Me dê a mão aqui. Levanta daí. Bora. Vamos para Canaã. Vamos continuar caminhando. Só que tem gente que fica escutando Satanás. E o que Satanás diz? Aí eu não falei? Crentinho, isso é vergonha. Esse negócio de desfrute de oração, quartinho de oração, fica só com a Bíblia na mão. Olha aí agora. Não, agora você viu? Crente coisa nenhuma. Essa é a voz do diabo. A voz do Espírito é te lembrar quem você é de verdade. Revelar Jesus na sua vida. Revelar a obra do Calvário, que está dizendo que você foi perdoado, que você é muito amado, que você foi redimido, que você é justo diante de Deus, que você é santo aos olhos de Deus. Pastor, mas eu não tenho ainda todas as características de um santo. Eu sei, infelizmente, tem coisas que, como eu disse, né, você já deveria ter tomado vergonha na cara. Mas aos olhos de Deus, você é santo por causa da santificação de Cristo Jesus. Ele vos santificou, a Bíblia diz. Se comportem de acordo com aquilo que Ele fez. Hoje, nós só precisamos concordar com Jesus em relação ao que nós somos. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Não aquilo que eu penso, ou o que o diabo diz. Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Não o que as pessoas falam, ou o que eu acho que eu conquistei. Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Eu confio no que Ele diz. Se Ele diz que eu tenho a salvação, eu tenho a salvação. Foi você que conquistou a salvação, irmão? Seja sincero, foi você? Não, a Bíblia diz que a salvação não vem de nós, não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se não foi você quem conquistou, por que você acha que é você que vai perder? Pastor, cuidado que isso aí, se você fala isso aí para os adolescentes, que ele já é salvo, daqui a pouco eles vão aprontar para cima e para baixo. Só vai viver no pecado quem ainda não encontrou de verdade com Ele. Nossa missão como pais é pregar a verdade, falar de verdade, falar o Evangelho, concordar com a palavra, e acabou. Então, ser direcionado pelo Espírito na nova aliança é o maior privilégio, porque os homens da antiga não tinham. Antigamente, Sansão, Eliseu, Elias, Moisés, esses homens tinham um direcionamento do Espírito sobre eles. Era o direcionamento de Deus, os profetas. Agora nós não, nós temos o Espírito Santo em nós. Em nós. Por isso que Jesus diz para João: João, nascido de mulher, maior do que você não há. Mas o menor no reino dos céus é maior do que você. Porque João estava em uma outra aliança. O reino dos céus estava chegando, estava ali. Até ele mesmo pregava, né? O reino dos céus é chegado. Mas ainda não tinha sido rasgado o véu. Jesus ainda não tinha ressuscitado. Estão entendendo isso aqui? Então João foi o último profeta da velha aliança. Então você é um cidadão do céu. E a Bíblia diz que você é maior do que o João do Velho Testamento. Porque o Espírito está sobre, ou o Espírito está em? O Espírito está em nós. Aleluia. Então, um discípulo vencedor reconhece que sua força vem do Espírito Santo e busca continuamente sua direção para ter poder e capacitação. Olhe para cá. Quando nós buscamos o Espírito Santo como fonte de poder, de direcionamento, Deus vai honrar com esse compromisso. Acredite. Quando você busca o Espírito Santo como fonte de poder, quando você for orar por alguém, se prepare para viver sobrenatural onde você for. O grande problema é que as pessoas estão sendo enviadas baseadas no seu crédito próprio, no seu jejum, na sua oração, no que elas podem fazer ou acontecer. Mas quando você vai na força do poder do Espírito, se prepare para viver o sobrenatural.
quando você tem convicção que o poder que vai sair de você não é de você, e sim daquele que habita em você, as coisas vão fluir e o milagre vai acontecer. Só que a grande parte das pessoas, quando chega diante de uma circunstância onde requer ali uma oração, que o sobrenatural poderia acontecer, elas olham para si. Ai meu Deus, eu não orei tanto essa semana. Eu não é? Quem sou eu para orar por esse cara? Até eu estou doente. Quem sou eu? Deus me livre. Eu não consigo nem convencer minha mulher, quem dirá convencer alguém? Porque está andando pela força dele próprio, confiando nele próprio, e por isso que não acontece nada. Estão aí ainda? Então, quando você for orar, lembra-se que dentro de você tem um poder gigantesco, tem uma pessoa aí dentro, e ela quer te direcionar, ela quer direcionar sua oração, ela quer direcionar sua intercessão, ela quer fazer com que de você saia sinais e prodígios, a partir desse direcionamento, a partir desse fluir, desse poder. É para você e é para mim. A palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 5, verso 18: não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aqui existe uma comparação entre o vinho e o Espírito, correto? Já reparou que a pessoa quando bebe, ela fica embriagada? Ela, a maioria das vezes, se transforma em outra pessoa. Tem gente que bebe e fica brabo. Eu mesmo tinha um amigo que reclamava que a gente não chamava ele para sair, mas quando ele saía, ele fazia todo mundo passar vergonha. Queria brigar, bater, chutava as mesas. Quem teve um amigo assim? Né? Outro, quando bebe, fica dono de tudo. É o mais rico e tal. Então, existem alguns sinais em quem está embriagado. Por isso que a Bíblia diz que é melhor embriagar no espírito do que no vinho. Porque o vinho atrai contenda e é falso, é provisório. O Espírito te encoraja, porque tem gente que fica corajoso mesmo quando bebe, né? Inclusive os soldados antigamente, eles bebiam para ir para a guerra, para ficarem encorajados. O Espírito faz isso. O vinho, ele produz brilho nos olhos temporários. Já viu alguém meio bêbado, fica com o rosto rosado, né? O olho brilhante? Tem homem que quer esconder, né? Mas o rosto condena, e a mulher já diz, já foi encher a cara, né? Mas que na verdade, ele está demonstrando que ele está cheio de alguma coisa, de álcool nesse caso. O Espírito Santo é a mesma coisa. Quando você está cheio dele, até o seu rosto te condena, te revela. O brilho no olho, o rosto é diferente, o seu olhar é diferente, irmão. A alegria é verdadeira, é genuína. Quando nós permitimos ser cheios do Espírito, as pessoas à nossa volta também são afetadas. A nossa casa é afetada. Quantas vezes você decidiu por conta própria e a sua casa foi afetada? Teve vezes que você acertou, mas teve muitas vezes que você errou. E aí seus filhos foram afetados. Até talvez devido às suas decisões erradas, seus netos vão ser afetados. Eu me lembro de um homem muito rico onde eu morava. Vocês vão dar risada, mas é verdade. Ele investiu mais de 300 mil reais em Telex Free na primeira vez. Depois ele fez um empréstimo, vendeu uma empresa, e aí, amigo, aquilo foi igual uma bola de neve. Nunca mais conseguiu se estabilizar. Os filhos trabalhavam na empresa, tiveram que ser empregados de outra empresa, e aí até hoje está do mesmo jeito, por decisões erradas. Eu digo muito rico porque quem tem uma riquezinha já é rico, né? Então, isso é muito sério. Agora, quando você está cheio do Espírito, Ele te direciona da maneira correta, e que por vezes você não vai ver o resultado de imediato. Você vai ver às vezes o resultado a médio e longo prazo, e você vai olhar para trás e vai dizer assim, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me direcionou muito bem, muito bem, muito bem. Então,
Escute, ser direcionado pelo Espírito é combustível para você chegar lá. Você pode ter um bom veículo, querido. Você pode ter bastante conhecimento. Mas se isso tudo não for bem instruído, se isso não for bem direcionado, nós não vamos conseguir cumprir a missão. Deus está falando ao coração de muitos aqui. Você tem ministério, você tem propósito. Deus tem um plano na sua vida. Você sabe muito bem disso. Mas não negligencie o desfrutar da graça que já foi liberada. O desfrutar da oração, da palavra e da dependência do Espírito.